Olá, seja bem-vindo ao Repórter Canção Nova. O programa de hoje te convida a mergulhar em um dos principais rios do Brasil. Localizado no sudeste do país, o Rio Paraíba do Sul abastece mais de 18 milhões de pessoas. Águas que percorrem mais de 180 municípios. Nossa equipe conheceu alguns afluentes, fontes de vida do Paraíba e acompanharam alguns projetos de preservação das nascentes em propriedades rurais. Veja também a rotina dos pescadores que se sustentam a partir das águas do Paraíba do Sul. Fique ligado, pois o Repórter Canção Nova já começou. O Rio Paraíba do Sul é formado por inúmeras nascentes em propriedades rurais particulares de diferentes municípios. Atualmente, alguns projetos ajudam a preservar essa riqueza natural. E é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. O Rio Paraíba cobre uma grande extensão, com suas águas e caminhos que preenchem nosso coração. Ele pode não ser tão grande como o mar, mas se ele acabar, muitas consequências teremos que arcar. No poema de Miguel César, podemos observar o carinho de um apaixonado por uma das belezas naturais brasileiras. O Rio Paraíba do Sul está no coração e na memória de muita gente. Pessoas que acompanharam de perto ou só ouviram falar das águas escuras que percorrem diversos lugares. Dava até gosto de ver. O pessoal ali perto da câmara ali, até tinha piscina, né? Era um piscinão, o pessoal nadava, era cristalino. Eu gostava muito de pescar aqui no rio, sabe? Tenho uma paixão muito grande por pescaria. Então tinha bastante peixe, a água era um pouco mais limpa. A gente na infância passava por aqui tudo e tinha pessoas pescando, canoa, uma coisa simples, mas você via o peixe, era uma coisa muito boa. Eu mesmo fui muitas vezes com a minha mãe pescar à beira do Paraíba aí e era bastante peixe, era muito gostoso. Hoje em dia... Era bem limpinho, eu pescava bastante, entendeu? Aqui mesmo nessa região aqui. O Rio Paraíba, assim como os grandes rios, né, das grandes civilizações do mundo, tem sua importância por quê? Primeiro, questão da alimentação, do acesso à água, da fertilidade do solo. Então, os povos que habitavam o Brasil antes do período colonial, eles tinham uma abundância de alimentos, até por conta da irrigação desses rios. No Vale do Paraíba não é diferente. E o Rio Paraíba é um rio, assim, podemos dizer, muito auspicioso, porque nas cheias ele toma grandes passos territoriais e não é um rio que tem problemas de seca. A gente entende que é da natureza que a gente tira todo o que a gente precisa para sobreviver. Não seria diferente aqui no Rio Paraíba do Sul, né? Os povos indígenas que por aqui viviam nessa região eram povos que se instalavam exatamente próximos também aos rios, para que deles pudesse tirar a sua existência e por onde caminhar, por onde trilhar, trafegar, porque grande parte desses povos também eram povos que dependiam do rio para poder fazer a sua locomoção. Então, se é algo tão entranhado na gente, a nossa obrigação é cuidar. Cuidar para que a gente possa constantemente utilizar, usufruir daquela riqueza toda. O Rio Paraíba do Sul possui mais de 1.120 quilômetros de extensão, corta 184 municípios, sendo 55 em Minas Gerais, 57 no estado do Rio de Janeiro e 39 em São Paulo. Este é um dos maiores cursos d'água do país e o mais importante, da segunda maior metrópole do Brasil. Assim como diz o professor Sodero, o Rio Paraíba vai margeando, serpeando, embalando sonhos desde o início da colonização do Brasil. Com a evolução dos municípios e a implantação de indústrias no entorno do Rio Paraíba, as águas que antes traziam vida recebem lixo e esgoto. O descaso com a natureza é uma atitude contra o próprio ser humano, consequência de inúmeras tragédias ambientais e que afetam muitas famílias. Nós tivemos um caso semelhante
que envolve a questão da mudança da paisagem, já uma paisagem modificada, mas foi traumático, que uma das enchentes do Paraitinga levou às igrejas e aquilo feriu a população, a ponto que eles tiveram que retomar a paisagem tal como estava para poder trazer de novo um certo conforto. Então, esse tipo de mudança também deve ser pensado. A comunidade ela tem que fazer, primeiro, o seu papel parar de lançamento de esgoto, né, clandestino muitas vezes. Às vezes a pessoa tem até uma rede na frente de casa, ela já joga o esgoto na rede de água pluvial, isso não pode. Lançamento de lixo em local inadequado. E a gente precisa lembrar que a calha do Rio Paraíba do Sul, ela tem o quê? Várias veias, que são os afluentes, né? Pequenos córregos que passam em todas as cidades, e é ali que começa a nascer a poluição. Então, você pega uma poluição, às vezes, num bairro, que ele vai depois lançar todo aquele córrego, ele lança para o Rio Paraíba do Sul. Então, é preciso que a população comece a fazer o seu papel, né, de não lançar esgoto e, principalmente, não lançar lixo nos cursos d'água, seja na calha do Rio Paraíba do Sul, né, quem está mais perto, ou nos córregos que abastecem o rio. O que a gente quer é que a população tenha mais carinho, mais afeição, mais amor pelo Rio Paraíba. E essa prática de jogar as coisas no rio, né, isso tem que acabar. Quer dizer, não dá para você ficar jogando sofá velho, animal morto, lixo. Então a população também tem que fazer a sua parte. Ela tem que estar consciente que o que fizer de ruim para o rio vai voltar contra si, né? À medida que você joga lixo no rio, vem a enchente e invade sua casa com água contaminada. Então, a população tem que ter essa consciência, né, de preservar e de cuidar bem. De acordo com o Comitê de Bacias do Rio Paraíba, uma das principais causas de poluição das águas é a falta de saneamento básico. Boa parte do esgoto das cidades é despejada no rio. Nas últimas 2 décadas, mais ou menos, né, uns 20, 25 anos para cá, melhorou a situação do tratamento de esgoto, né? A partir do momento que São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba passaram a tratar os seus esgotos, então isso deu uma melhorada na qualidade de água do Rio Paraíba. Porém, nós temos ainda muitas cidades com tratamento de esgoto incipiente. Então chega muito esgoto sem tratar no Rio Paraíba. Temos, né, através do Comitê de Bacia Hidrográfica, colocado recursos, né, em alguns desses municípios para melhorar o sistema de tratamento de esgoto. A Aparecida deve operar a sua estação, que já existe há alguns anos. Nos próximos anos, talvez daqui a um ano, a Aparecida já consiga tratar seus esgotos antes de lançar no Rio Paraíba. Então é isso, a gente tem que ir avançando, investindo para que esses municípios realmente não joguem esgotos sem tratar no Rio Paraíba. E a gente tem, então, companhias municipais, alguns municípios são atendidos por uma agência até municipal e outros pela Sabesp, né? Então, há municípios com bastante deficiência ainda no tratamento do esgoto. Tem sido lançado aí centenas de toneladas de esgoto todos os dias no Rio Paraíba do Sul. Era preciso que a população faça uma cobrança disso, de que haja mais empenho, né, das empresas para poder fazer isso acontecer. Um dado interessante é o marco do saneamento, né, que permite que várias empresas possam captar recursos, inclusive da iniciativa privada, e empresas privadas também possam fazer o saneamento nos municípios. Eu acredito que com isso, né, será um divisor de águas para que a gente possa ter uma melhoria do saneamento no Brasil todo, mas ainda no Rio Paraíba do Sul é bastante castigado com a poluição por esgoto doméstico. Para saber como é feito o tratamento de esgoto em algumas cidades banhadas pelo Rio Paraíba, fomos até a estação da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, em São José dos Campos, no interior paulista. A cidade tem um dos melhores desempenhos em relação ao cuidado e tratamento, segundo o Instituto Trata Brasil. A Sabesp aqui no município, no Vale do Paraíba, ela atende 24 municípios, mas a nossa gerência ela atende ao todo 26 municípios, incluindo Santa Branca e Santa Isabel, que ficam no limite entre a região metropolitana de São Paulo e o Vale do Paraíba.
E pega todo o esgoto bruto que chega aqui, transforma ele em uma água que é acessível por Rio Paraíba, né? Exatamente, a gente pega todo o esgoto coletado aqui na Sabesp, com toda a carga orgânica que ele tem, né, com todo o material que é gerado no esgoto, a gente faz o tratamento e devolve ao ecossistema, ao Rio Paraíba ou aos afluentes do Paraíba, uma boa qualidade para que não contamine o Rio Paraíba e preserve a vida do Rio Paraíba. Eu acho que é importante a gente salientar que desde da implantação das instalações, das estações de tratamento de esgoto no Vale do Paraíba pela Sabesp, o Rio Paraíba voltou a ter peixe. É também importante a gente dizer que nem toda a poluição que vai para os corpos hídricos, e principalmente para o Rio Paraíba no final, são oriundos de esgoto sanitário. Existem outras fontes poluidoras que não são de abrangência da atuação da Sabesp. No município de São José dos Campos são tratados mais de 1.300 litros por segundo. Após todo o processo de purificação, todo o esgoto bruto se transforma nesta água cristalina. Mas para chegar nesse estado, o esgoto captado passa por diferentes etapas de tratamento. A gente tem a primeira parte do tratamento preliminar, onde a gente remove alguns materiais que não são próprios do esgoto. Às vezes chega até alguns pedaços de madeira, a gente remove a areia. Daí quando a gente vai para o reator biológico e a gente insere o oxigênio lá, esse oxigênio ajuda as bactérias a se alimentarem da matéria orgânica, ou seja, elas de uma forma mais tranquila comem a matéria orgânica, né? O que sobra é o que foi inorgânico. Vem para esse decantador e esse sólido que veio de lá, que foi tratado, vem aqui, a gente decanta ele, tira ele do esgoto, né, do líquido, da água, separa ele e manda a água num estado mais puro para a natureza, certo? E o que a gente tem que entender é assim, que todo esse material sólido que está aqui é aquele material que a gente descarta dentro da casa. Então a gente limpeza, preparo de alimento. Por isso o cuidado com o descarte de lixo domiciliar é tão importante. Não jogar lixo, não jogar papel higiênico, absorvente e outras coisas que as pessoas jogam no esgoto do vaso sanitário e que não é próprio do esgoto sanitário. Eu já encontrei aqui garfo e faca dentro da rede de esgoto, quer dizer, não é algo próprio da rede de esgoto. Então a gente pede esse uso para as pessoas, essa colaboração para que a gente possa sempre ter um tratamento adequado. Situação muito importante, tanto em casa quanto nas ruas, tudo que a gente joga de lixo, joga de poluentes ali, retorna para a gente mesmo, né? Com certeza, tudo que a gente joga ali volta para a gente. Então, por exemplo, se eu tenho uma casa lá, eu jogo água de chuva na rede coletora de esgoto, no dia que chove, pode ser que esse esgoto volte para dentro da minha casa mesmo. Se não voltar na minha casa, pode ser que volte na casa do meu vizinho. Então a gente tem que ter uma consciência coletiva no sentido de garantir a boa qualidade da operação do sistema e a qualidade de vida de todas as pessoas e do meio ambiente, e garantir a qualidade do meio ambiente. Apesar de todo o zelo com o saneamento básico, ainda é preciso ter um olhar minucioso para o trabalho em diferentes cidades do Brasil. De acordo com o Comitê de Integração de Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, apenas 41% dos municípios que compõem a bacia do Rio Paraíba têm esgoto tratado. O setor industrial, principalmente aqui na parte paulista da bacia do Paraíba, né, que vai até Queluz ali, eles têm um tratamento de esgoto adequado. As grandes indústrias, todas elas, são obrigadas, né, a fazer um tratamento e fazem. Então, o vilão hoje, né, para a qualidade de água do Paraíba não ser ainda a que a gente deseja, o vilão então não é o setor industrial, mas é esgoto doméstico produzido pelas pessoas, pelas cidades, que ainda chega no rio sem tratamento e provoca alguma dificuldade. Mas tem que ressalvar que o Rio Paraíba é um rio vivo. Ele tem uma qualidade que não é uma qualidade como do Rio Tietê em São Paulo, longe disso. É um rio que tem condições razoáveis. Ele precisa melhorar em alguns trechos. A região da bacia do Rio Paraíba está localizada em um dos maiores polos industriais do Brasil, que concentra mais de 12% do produto interno bruto do país. Suas águas abastecem mais de 18 milhões de pessoas, a maioria da região metropolitana do Rio de Janeiro. A gente abastece a Grande São Paulo, além de toda essa população de quase 2 milhões
de habitantes aqui no Vale Paraíba Paulista, por exemplo, mas a gente também pega boa parte dessa água do Rio Paraíba para o quê? Para abastecer o grande Rio de Janeiro. Porque a gente sabe disso, a gente tem uma transposição de água do Rio Paraíba do Sul para que a gente possa o quê? Para que o carioca lá que está jogando seu futevôlei lá na praia de Copacabana possa estar, de repente, tomando a sua água. Então, a importância é muito grande para os 3 estados, né? Se a gente não tiver uma consciência de preservação, de melhoria da questão do esgoto, vai faltar água não só para o Vale Paraibano, mas como também para o paulistano e para o carioca. Sem a água não há vida. O cuidado com a casa comum é dever de cada um de nós. No Dia Mundial da Água deste ano, o Papa Francisco fez um apelo sobre o consumo. Volto à mente as palavras de São Francisco de Assis. Laudato si, louvado seja meu Senhor, a irmã Água, a qual é muito útil e humilde e preciosa e casta. Nessas palavras simples sentimos a beleza da criação e a consciência dos desafios que implica cuidar dela. A água não pode ser objeto de abuso, de guerras, mas deve ser preservada em benefício nosso e das gerações futuras. O Brasil e suas belezas naturais. Depois do intervalo, veja a dedicação de produtores rurais no cuidado com as nascentes que abastecem o Rio Paraíba. Nós voltamos já já. Depois de mergulhar nos trabalhos de saneamento para tratar as águas do Rio Paraíba, nossa equipe nos leva aos afluentes do rio que abastecem as 2 maiores metrópoles do Brasil. Quem cresceu às margens do Rio Paraíba sabe muito bem que suas águas já foram mais claras. Identificam que a fauna e a flora esbanjavam riqueza, que não é vista há muito tempo. Ao percorrer o Paraíba do Sul, o cinegrafista Genilson Passetti e eu nos deparamos com a história de um mineiro que cuida do rio como ninguém, e a alegria dele acabou nos contagiando. No auge dos 74 anos de vida, Jorge tem sorriso de quem esconde marcas do passado. É mineiro que se aventura em terras paulistas há 6 décadas. É idoso de mochila nas costas pelas estradas da vida. Tem experiência de quem sabe marchar em árduos caminhos. É diamante lapidado, encanta pelo dom de viver. Ser humano raro que reflete o brilho de um cristal bem polido. Toda semana ele visita o Rio Paraíba do Sul para admirar o manancial que atravessa mais de 180 municípios em 3 estados do Brasil. Carrega foice de vara de bambu. A água era aqui na beirada, era uma água limpa, mas limpa mesmo, você precisava de ver, você podia beber dela. E passar caneca e beber agora, mas não dá para você fazer isso. Você pega uns peixinhos e tal, mas os peixes melhor mesmo já rodou tudo. Porque essa poluição. O que der a parte de eu fazer, eu faço. Eu vou tirando, vou limpando para a água passar direto. Jorge do sorriso simples e verdadeiro, que transforma o amargo em doce, tristeza em alegria, virtude enraizada no coração de quem nasceu mineiro e cresceu paulista. O que eu ganhei dos pais foi isso. Foi alegria em saber. Não sei conversar bem, mas o que eu sei, eu enrolo tudo. Dom Bosco dizia que o demônio não resiste a pessoas alegres e que a felicidade sempre irá nos afastar do pecado. Por isso foi muito bom ter passado esse tempo ao lado daquele que carinhosamente decidimos chamar de Jorge do Sorriso. Assim como a vida, os rios possuem um ciclo.
Com o Paraíba não é diferente. Sua nascente primária está localizada no município de Areias, no Vale Histórico Paulista. Mas a forma desse imenso curso d'água, que percorre matas em diferentes cidades, está no campo. A maioria das nascentes do rio Paraíba surgem em propriedades rurais particulares. Por isso a importância da conscientização e dos trabalhos de recuperação com os produtores rurais. O cuidado com os afluentes influenciam diretamente na qualidade de suas águas. Sabe quando se fala que o desmatamento, além de atingir diretamente a fauna e a flora, pode prejudicar a qualidade da água e suas bacias? Tudo isso deve ser levado muito a sério. E para entender melhor o assunto, fomos conhecer um trabalho de recuperação de matas ciliares. Nós temos aqui uma área de morro, né, uma área bem íngreme, onde a gente pode observar que é uma área degradada, né, que não tem árvore nenhuma, não tem cobertura vegetal. E o que acontece? Quando não tem cobertura vegetal, essa água percola, ela carreia pela braquiária, pelo solo e vai direto para o rio, levando sedimentos, assoreando os rios. E aí a maioria dessas enchentes que hoje ocorre é exatamente devido a essa questão. Então, quando a gente tem a cobertura vegetal, quando a gente tem árvores plantadas, essa água, em vez de ela percorrer pelo solo, ela vai infiltrar. A raiz ajuda a infiltração, melhorando e aumentando a qualidade de água no lençol freático. Então, é fundamental essa recuperação, inclusive em áreas degradadas, onde a gente observa erosão e com isso, com essa cobertura vegetal, diminui, né, a questão do assoreamento dos rios, aumenta a qualidade da água, diminui os sedimentos que são jogados nessa água, consequentemente, aumenta o armazenamento de água no lençol freático. Para explicar ainda mais a ação das matas, conversamos com o seu José Arimateia. O papel da floresta no processo do ciclo da água é um papel muito estratégico. A floresta protege o solo, a floresta aumenta a quantidade de matéria orgânica no solo e por isso a floresta aumenta a capacidade do solo em absorver água. Essa água absorvida vai reabastecer os nossos lençóis freáticos e que a gente, com o lençol freático abastecido com grande volume d'água, primeiro, a gente garante água em qualidade que vai ser oferecida nas nascentes do rio. Mas segundo, a gente garante que mais água seja reservada para que a gente possa enfrentar os períodos de seca que naturalmente ocorrem na região. Seu Carlos é empresário e pecuarista, trabalha com gado de corte há mais de 20 anos. Desde o início de suas atividades na área rural, a prioridade sempre manteve o cuidado com o meio ambiente. Há 2 anos eu estive aqui na propriedade do seu Carlos, onde deu início ao projeto da FEHIDRO. O seu Carlos, e como é bonito ver como cresceu todo o projeto, né? Bom, primeiramente é um prazer recebê-lo de volta. O tempo passa muito rápido, né, Jean? Então, quando você esteve aqui há 2 anos atrás, isso aqui a gente estava iniciando o plantio. Era só a cerca dividindo que mostrava onde era o projeto. E hoje você já vê do lado do rio, já vê aquela mata, tudo é área de preservação que eu devo a esse belo trabalho que eles estão fazendo aqui com a gente. Ô, seu Carlos, e por que preservar? Veja bem, eu costumo dizer que independente de eu gostar da natureza e querer a preservação do verde, vocês podem olhar, eu aqui desenvolvo a pecuária de corte, né? Um animal desse aí consome 40 litros de água por dia. E quanto mais pura e em maior quantidade eu tiver essa água, ou seja, economicamente é um benefício meu. Então não tem como se negar um trabalho maravilhoso como esse. O senhor Carlos, a Fazenda Santana está num lugar muito rico, né? Bem pertinho da Serra da Mantiqueira, né? Exatamente. A gente aqui faz divisa com o sul de Minas, entendeu? E estamos numa área entre, vamos dizer, 200 quilômetros de São Paulo e 200 quilômetros do Rio, numa área privilegiada, né? Eu aqui, são mais ou menos 350 alqueires as 3 propriedades rurais. E disso hoje, uns 60% é área de preservação. Eu me gabo de poder dizer que eu sou um produtor de água. Mais do que produzir carne, mais do que produzir leite na outra fazenda, eu sou um produtor de água. Ô, seu Carlos, e nessa produção de água, nisso tudo que o senhor vê, nesse cuidado com a natureza, qual é a mensagem que o senhor deixa para todas as futuras gerações? Olha, a mensagem que eu faço até um apelo, a Canção Nova está fazendo esse trabalho bonito,
hoje aqui, eu acho que nós temos a obrigação de divulgar esse trabalho, Jean. Entendeu? Por incrível que pareça, eu recebo aqui colegas de profissão que vêm olhar o gado, que vêm comprar um bezerro e, por incrível que pareça, eles me chamam de doido de eu estar abrindo mão de meus pastos para esse reflorestamento. Então eu acho que cada um de nós temos que fazer esse trabalho de convencimento, né? Não apenas aqueles que detêm as propriedades, mas de uma maneira toda a população. Os mateiros do local aqui, eles dizem que a água está diminuindo. Tá? Isso você ouve de quem nasceu e viveu nessa propriedade. Então eu acho que isso aí é uma campanha que nós temos que fazer, porque fala-se o tempo todo, mas poucas agem. Então eu acho que a gente tem que fazer diuturnamente esse trabalho de divulgação e de preservação, porque as outras gerações precisam ver o que nós já vimos, né? E tentar manter um pouco isso. Como mencionei há pouco, estive na propriedade rural do seu Carlos há 2 anos. Pude participar do início do plantio desta área de preservação permanente de mata ciliar, onde existe o afluente do Rio Paraíba do Sul, que nasce na Serra da Mantiqueira. O entorno do Rio Paraíba sofre alguns projetos interessantes, sofre não, tem bons projetos. Projetos de recuperação da Mata Atlântica, por exemplo. Projetos que visam recuperar a Mata Atlântica, ao que ocorrem, ao que se tornam viáveis e possíveis, eles também recuperam nascentes que alimentam não só o Paraíba, mas também os seus afluentes. E devemos, da mesma maneira, lembrar, toda a poluição que vai parar nos afluentes do Paraíba vão chegar no Paraíba e vão também danificar. Então, os cuidados com esses braços que conectam, com essas veias que conectam-se ao Rio Paraíba, para que também eu possa garantir a continuidade de um cuidado ou de uma preservação deste rio. Uma das grandes bacias do Rio Paraíba está localizada no município de Paraibuna, nome de origem indígena que significa Rio de Água Escura. Com pouco mais de 18 mil habitantes, a cidade paulista tem se mobilizado para deixar as áreas mais verdes. No fim de fevereiro, um plano municipal da Mata Atlântica foi aprovado. O documento deve orientar a restauração do bioma local. Ver os proprietários rurais, porque todas as áreas que vão ser restauradas, elas estão dentro de propriedades rurais, né? Então tem uma integração com a questão agrícola, com a produção agrícola e uma necessidade aí de regularização das propriedades, né? A gente tem aí o Cadastro Ambiental Rural e o PRA, né? Que é o Plano de Regularização Ambiental das Propriedades, e a ideia é a gente começar a levantar essas pessoas, é uma campanha que a gente está para lançar nesse semestre ainda, no primeiro semestre de 2023, para formar um banco de áreas. E a partir desse banco de áreas, com as pessoas disponíveis, né, prontas a disponibilizar suas áreas para restauração, a gente captar recurso e ir atrás de recursos para fomentar essa restauração, principalmente nas áreas prioritárias definidas pelo plano. Só que no Vale a gente tem, são 7 municípios que estão fazendo, o Instituto Fauzi está com 3 municípios fazendo isso. É uma proposta da SOS Mata Atlântica, com o apoio da Suzana Papel Celulose, e aí aqui dentro a gente tem a Prefeitura como um parceiro assim, fundamental para que isso pudesse ocorrer. A Mata Atlântica está presente em 17 estados brasileiros. É um dos biomas mais ricos em diversidades do planeta, mas também é uma das florestas tropicais mais ameaçadas do mundo. Por isso, a conservação e preservação desse bioma é fundamental. Tem um exemplo fresco hoje de uma tragédia muito grande, em plena Mata Atlântica, ali é Parque Estadual da Serra do Mar, um dos maiores maciços de Mata Atlântica do Brasil, né, localizado ali em toda essa região aqui do nosso litoral norte, mas o que acontece? Principalmente a população mais carente, ela não encontra um lugar, às vezes, para construir, um metro quadrado muito caro no litoral norte, eles são expulsos, por assim dizer, da área mais nobre, que está perto da praia, e são obrigados a ocupar as áreas ou de beira de água ou as áreas de encostas, né? A Mata Atlântica, assim como as outras áreas cobertas, não protegem apenas águas do Rio Paraíba, mas outras bacias e belezas naturais inseridas na realidade urbana. Cabe a todos cumprir o dever de cuidar da casa comum. Não adianta a gente ficar jogando para o governo, né? A gente, não, o poder público tem que fazer isso, tem que plantar mais árvores, tem que preservar aquela matinha que está no fundo de casa. Começa com a gente, né? Descartando o lixo de maneira correta, não jogando lixo, às vezes, num córrego que está passando
perto da nossa casa. A questão da poluição também, né? Procurar, obviamente, se você tem um veículo, procurar que aquele veículo não tenha uma poluição excessiva, obviamente você fazendo um planejamento ali de manutenção dele. Então, uma série de tarefas que nós, né, cidadãos, a gente tem que fazer para daí, obviamente, exigir também do próprio poder público que faça o papel dele. Precisa ajudar a cuidar o rio nosso. Esse aqui é nosso mesmo, não adianta. Esse aqui vai ficar futuramente para os filhos nossos que tá vindo aí, netaiada. É isso aí que tá vindo. Todo o Rio Paraíba tem que ser um pouco mais cuidado pelos seres humanos. Tem que ter mais cuidado, não pode colocar tanta sujeira assim no Rio Paraíba. O Rio Paraíba, ele é bonito? Muito bonito, só que deveria limpar mais assim o Rio Paraíba, para ficar melhor. Então olha na câmera lá do tio e fala para as pessoas, deixa uma mensagem para as pessoas cuidarem do Rio Paraíba. Cuida do Rio Paraíba para ele poder ficar melhor. Como é bom ver a alegria do Jorge e seu zelo pela natureza. Realmente, as nascentes que abastecem o Rio Paraíba precisam ter o cuidado que seu Carlos prioriza. Olha, no próximo bloco vamos navegar pelas águas do Rio Paraíba acompanhados de profissionais que vivem da pesca. É logo mais, você não pode perder. A gente volta já já. O repórter Canção Nova está de volta. Vamos passear pelo Rio Paraíba? A nossa equipe te convida a acompanhar os trabalhos de quem sobrevive do pescado e também tem relatos de grandes pescas no local. Como falar de rio sem pensar em peixe ou ainda em pesca? O Rio Paraíba foi por muito tempo um grande celeiro para pescadores que viviam do comércio do pescado. Ainda hoje, muitas famílias têm a atividade como principal fonte de renda. E quem pode falar com mais propriedade são aqueles que percorrem essas águas como um verdadeiro mateiro, encarregado de zelar pelas matas, pescador de profissão e de tradição. Para isso, fomos até o município de Caçapava, interior de São Paulo. Para falar mais sobre pesca, estou aqui com o senhor José Marciano, que é de família de pescador e trabalha mais de 60 anos com pesca no senhor José Marciano. Mais de 60 anos. Como que o senhor começou nessa vida de pescaria? Eu aprendi com meu pai era pescador, meus avós eram pescadores. Aí eu aprendi essa pescaria com meu pai, andava com ele no rio. E gostei da pescaria, assim, fui tocando a vida. E aqui eu sou pescador até agora com ele. Além do seu José Marciano e sua esposa, conversei também com outros pescadores da região que relataram que o Rio Paraíba já foi um bom lugar para a pesca. Hoje em dia tem tudo as coisas mais fáceis, mas antigamente não. Antigamente era mais difícil, só que tinha mais comércio, né? Tinha mais peixe, hoje em dia já quase não tem nada, né? Então a rotina é difícil. O cara ser pescador a partir desse ano, né? Então aí tem que trabalhar muito para pegar o peixe. O peixe diminuiu bastante, tinha muito peixe. Tem época que era ruim de peixe, tem época que tinha bastante, mas o peixe tinha bastante. Né? Agora tem peixe também, fala para você que não tem bastante peixe. O rio melhorou muito, né? A poluição do rio faz mais de 15 anos, 20 anos aí, que ficou, tá bem, entendeu? Do jeito que ficou uns tempos parado, né? Mas agora não, agora tá bem, peixe grande. Eu pego o peixe, eu mostro, Meu pai mesmo compra lote, fez casa, tudo com dinheiro do peixe, que ele nunca trabalhou na vida dele em firma nenhuma. Eu também ainda conseguia comprar um lote para mim, fiz o barraquinho meu, tá lá.
Tudo com dinheiro da pesca. Teve muito peixe, o Rio Paraíba foi rico de peixe, agora coitado tá quebrado também. Então o peixe é bênção, então? É bênção de Deus, verdade. Você falou tudo. Hoje, cada dia mais, a gente vê dificuldade dos pescadores sobreviverem exclusivamente da pesca, porque não existe mais tantos os peixes, né? Então, hoje tem uma irresponsabilidade muito grande dos pescadores esportistas, que jogam peixe sendo proibido mesmo assim, eles jogam peixe predadores nos rios, nas represas, e acabam consumindo eles mesmos os peixes nativos da nossa região. Então a gente sofre muito com isso, tem uma dificuldade muito grande em relação a tudo isso. A preocupação com a poluição e despejo de esgoto não tratado também deve ser voltado à fauna aquática. Com o passar dos anos, diversas espécies nativas do Rio Paraíba começaram a desaparecer. Para ajudar na reprodução desses animais, um projeto localizado no estado do Rio de Janeiro tem ajudado os pescadores. Isso que vocês estão vendo aqui nada mais é que um zoológico aquático, onde nós saímos, né, isso com a anuência do IBAMA e do ICMBio, né, devidamente licenciado, para coletar exemplares de 3 espécies ameaçadas: a piabanha, o surubim do Paraíba do Sul e a grumatã. Os animais são capturados no ambiente natural. Nós trazemos aqui para a estação, eles ficam de quarentena. Depois de um mês aproximadamente, nós passamos a rede nos tanques. Alguns falecem, mas a grande maioria sobrevive, porque sai de um ambiente de água corrente natural e cai num ambiente de água parada. Apesar de todas essas águas aqui dos tanques serem trocadas diariamente e monitoradas para ver se a água está dentro dos parâmetros de qualidade aceitáveis para cada espécie. Então nós passamos a rede, retiramos os indivíduos selvagens, implantamos um microchip nas costas do animal, fica debaixo da pele, coletamos um pedacinho do tecido, né, um pedaço da nadadeira caudal, para fazer o exame de DNA, para saber no futuro quais indivíduos nós devemos cruzar, né? Fêmea de um rio com o macho de outro rio. Agora vamos botar uns exemplares de surubim do Paraíba, né? Que amanhã nós teremos educação ambiental para as crianças passarem a conhecer a espécie. Outra importante instituição é a colônia de pescadores Z21 de São Fidélis, que trabalha com os pescadores. Então a colônia faz essa interface, né, de levar esse conhecimento para dentro da colônia, de forma que os pescadores se apoderem de alguns termos científicos, né, para que contribuam no processo de conservação das espécies ameaçadas. Como não adianta só falar, fomos convidados para navegar por um pequeno trecho do Rio Paraíba. Quem nos conduziu foi seu Irineu, que faz da pesca um momento de lazer. Tem coisa melhor do que pescar? Não tem coisa mais gostosa do que pescar, cara. A água é coisa divina. Eu gosto do mar, gosto bastante do mar, gosto do rio. Quando não tem nada que fazer, nós pega aqui, nós vai dar uma volta, andar pro rio, vai na atividade, na represa. É gostoso demais. Isso aqui, ó, não tem coisa mais gostosa do que a água. A água é divino. Ao navegar pelo Rio Paraíba, podemos ver de perto alguns lugares degradados. Eu sou chefe escoteiro. Ali no grupo escoteiro nosso, tá caindo tudo, já caiu uns 4 metros, 4, 5 metros. Nós estamos perdendo muita árvore ali. A degradação do rio mesmo, né, de tá enchendo, e ali tem uns desvios, formou-se umas ilhas, e aí ele está desbarrancando. Aí você olha, talvez se a gente que costuma andar no rio aqui, a gente fica sentido de ver as coisas que tá, né, a sujeira na beira do rio,
né? Então você vê muitas coisas assim. Isso aí é chato pra gente, principalmente para mim que sou chefe escoteiro, né? Que a gente cuida do meio ambiente, ensina os jovens a não jogar lixo no rio. As diferentes espécies de peixes auxiliam as comunidades que sobrevivem da pesca. E como todo grande rio, o Paraíba também oferece esse tipo de atividade para diversas pessoas. Não sei se é história de pescador, mas grandes peixes já foram retirados das águas do Paraíba, segundo esses aventureiros do rio. Ó, eu já peguei então, mais de 37 quilos, já peguei. E carpa ainda, certo? Tudo é 37 quilos peguei, quando eu estava com 17, 18 anos. Eu tenho a foto dela em casa guardada. É mesmo? Eu tenho aí, tá com a minha filha, certo? Mas aí o único que eu peguei também. Mas o pequeno, quando nós somos pescadores hoje em dia, por aqui ainda tem, mas tá muito difícil, né? O mais que tem aqui é carpa tem bastante. Eu peguei um pacote de 33 quilos. Né? Tambaqui, né? Deve ter tambaqui. E carpa também já peguei, carpa de 10, 12 quilos. Dourado, ano passado eu peguei dourado de 17 quilos. Como não se encantar ao estar nessa maravilha que Deus nos oferece? Aí eu peço para eles, né? De tudo isso aí, cuidar no rio, não deixar o rio acabar, né? Morrer, porque tem que zelar, senão eles não manter assim, cuidar, não tinha tempo para mais nada, né? É o que eu peço para eles, né? Para a senhora Dona Maria, qual a mensagem a senhora deixa para todos aqueles que estão nos acompanhando para cuidar do Rio Paraíba? Eu acho que a gente tem que pedir para eles não jogar garrafa PET, não sujeira dentro da água, porque fica muito difícil, né? As águas do Rio Paraíba do Sul são marcadas pela presença da Mãe do Salvador. Navegar pelas águas do Rio Paraíba do Sul é recordar a fé que une o país. Em outubro de 1717, 3 pescadores tiraram das águas a imagem daquela que se tornou a rainha e padroeira do Brasil. A 2 quilômetros de onde hoje está o Santuário Nacional. Era um dia sem peixe, mas de esperança. A fé, um mistério. Se a imagem foi lançada ou apareceu nas águas do Rio Paraíba do Sul não se sabe. O fato é que Nossa Senhora quis ser encontrada naquela cor por aqueles pescadores, porque sabia que a partir deles ela se tornaria devoção de todo um país. Senhora Aparecida das Águas, das mãos dos pescadores para o coração da nação. Bendito o rio que revelou a mãe dos brasileiros. Eu saio, agradeço quando eu entro no rio, quando eu saio, eu agradeço a mãe, a mesma coisa. Pegou, não pegou, a mesma coisa. No quintal lá de casa passava um pequeno rio que descia lá da serra, ligeiro, escorregadio. A água era cristalina, que dava pra ver o chão, ia cortando a floresta na direção do sertão. Lembrança ainda me resta, guardada no coração. O Rio Paraíba do Sul nos envolve, a vida que habita o curso de suas águas nos mostra belas histórias. Famílias que nasceram ouvindo falar do Rio Paraíba, e o cuidado com esse bem valioso depende de cada um de nós. O repórter Canção Nova de hoje fica por aqui, mas você pode rever o conteúdo em nosso site, noticias.cançãonova.com. Siga também as nossas redes sociais, @repórtercn. Obrigada pela sua companhia, fique com Deus e até o próximo programa. Tchau!